Olá, me chamo Fernando Júnior da Silva, sou aluno da Univesp, curso de Pedagogia 2018.2 do Polo, na cidade de Jales. Hoje estou aqui para realizar a atividade da disciplina Educação Mediada por Tecnologias da semana 6, com orientação da professora doutora Mônica. A atividade de hoje traz-nos ao intuito de gravarmos um vídeo, apresentarmos aos nossos colegas, aos nossos professores, alguma disciplina a qual já foi estudada até o momento e a qual é a importância dela para nós como futuros professores. Eu decidi falar um pouco hoje sobre a disciplina Produção de Texto e Comunicação, propriamente dito sobre as polêmicas linguísticas, o que são e quais é a importância dela para as nossas vidas como professores. Quando a gente for acabar entrando dentro de uma sala de aula, sobre como nós vamos falar, como nós vamos lidar, propriamente dito, com essas polêmicas linguísticas. Eu quero trazer hoje a nossa lembrança, um texto que a professora de Produção de Texto e Comunicação nos trouxe para que nós possamos observar uma situação-problema. Imagine um Maputo de Moçambique que também fala português e chega ao nosso país para uma convenção. Já na recepção, lá em Fortaleza, ele começa a conversar com a atendente e pergunta para ela qual seria a sala que ele deveria estar indo para a convenção. Ela diz para ele: olha moço, a sala é 68. E ele fica em dúvida: 68? Eu não conheço, você pode escrever para mim? E ela escreve 68, olha aqui, 6 e o 8. E ela indica então a ele onde é a sala. De repente ela fala para ele que os que estão ali podem pagar só meia de um material adquirido no final do congresso se eles forem de outros países ou se eles forem de cidades vizinhas. Então ele pergunta para ela: olha, e quanto que é esse material? Ela diz 10 reais. Ah, então eu vou pagar só 6 reais. Ela: não, o senhor vai pagar 5 reais. Uai, mas meia não é 6? Como que eu vou pagar só 5? Aí ela explica: não, meio de 10 é 5. Meia aquela hora se referia a um número. E assim ele vai conversando com ela e pergunta então que hora que seria a convenção. E ela diz 9h30. Então ele começa a entender que seria 9h05. E começa esse diálogo entre os dois. E ela explica que não, que nesse intuito era 9h30, de metade de uma hora. Então quer dizer 9h30. E ele começa a dizer para ela que está ficando em um bairro, 6 bocas. Porém, ele começa a confundir e diz para ela que o bairro é 30 bocas, é meia boca. E assim eles começam a dialogar e eles começam a debater esse tema. E ele acaba se confundindo muito. E o texto termina dizendo que o africano infartou quando ela diz que ele tem que colocar uma meia nos seus pés e um calçado também. Então eu quero te trazer isso. Como nós professores, imagine você numa sala de aula, nós como paulistas, trazendo para a nossa realidade, que falamos uma língua, um dialeto, digamos assim, aqui no nosso estado de uma forma, e indo para o Nordeste dar aula lá. Nós vamos pegar crianças que falam de uma forma totalmente diferente a nós, desde o sotaque até as palavras que são pronunciadas, desde o sotaque até a forma como introduzir essas palavras nas frases. E eu quero te dizer, hoje, trazendo para o nosso contexto, nós então falamos uma língua portuguesa ou nós falamos uma língua brasileira? Eu quero te trazer a pensar isso, porque eu quero te dizer também que nós como professores devemos observar, assim como diz Cagliari, lá em 1990, que a escola ela é obrigada, ela tem por obrigação instituir isso para os alunos, que eles podem falar da forma deles, conforme eles aprendem com os seus dialetos, e nós devemos também nos adaptar e nós devemos inserir isso no contexto. Então imagine, se nós falamos uma língua portuguesa, todos os portugueses, os africanos, deveriam nos entender perfeitamente, não é mesmo? Porém, quando os portugueses chegaram até o nosso país para a colonização, nós já tínhamos índios e nós já tínhamos uma civilização morando aqui. E essa civilização também falava um dialeto. E esse dialeto foi misturado à língua portuguesa. E formou-se então o que muitos dizem hoje a língua brasileira. Porque muitas palavras que nós temos não são aceitas em outros países. Assim como outras traduções em outros países da língua portuguesa também não cabem bem no nosso dialeto, não cabem bem também no nosso linguajar de hoje. Então eu quero te deixar perguntar isso. Nós falamos então essa língua portuguesa ou nós falamos essa língua brasileira? E nós como os professores, nós vamos falar uma língua que os alunos entendam ou nós vamos falar uma língua que só os homens
mais sabidos, digamos assim, mais estudados vão entender. Nós vamos trazer para a sala de aula tudo aquilo que os alunos devem entender. Um linguajar fácil, uma conversa gostosa com eles, para que eles possam aprender da melhor forma essa então tão miscigenada língua, a nossa língua brasileira. Então, esse foi o vídeo que eu fiz para a apresentação para a atividade 6 e até a próxima.